Boa noite, boa noite! Tudo bem, mulheres maravilhosas? Que bom que vocês estão aqui. Muito obrigada pela presença de cada uma. Como o Manu me apresentou, sou Gabriele Dutra, sou advogada da área imobiliária, adoro dinheiro na minha conta, imóveis no meu nome, e por isso a gente está aqui para falar de dinheiro também, que é muito importante. Falar de finanças é um tema de liberdade, né, e também de foco, de controle. Nós adoramos gastar e, por isso, também precisamos juntar o nosso dinheiro. Estou né, no Papo de Quinta desde 2023, hoje estou como diretora de pessoas, estou também como vice-presidente do Sind Jovem, que é o movimento jovem da Federação das Indústrias, adoro o ambiente associativista e principalmente ambientes femininos. Estar no Papo de Quinta é uma evolução constante para nós, que nos juntamos todos os meses para discutir assuntos tão necessários na liderança feminina. Essa é a minha dica para vocês. Conectem-se. Manu deu um desafio para a gente se conectar com mais 4 mulheres. A gente fala no ambiente do associativismo que associativismo é negócios e amizade. Então, a gente está aqui para falar dos nossos negócios. Homens falam de negócios com uma facilidade incrível e parece que a gente tem um pouco de medo, às vezes, de falar sobre isso. Então, aproveitem esse ambiente. Eu estou aqui com 2 especialistas muito potentes. Michele veio de São Paulo, Van veio de Brasília para conversar com a gente. Então, aproveitem esse momento. Sejam muito bem-vindas ao painel Mulheres Empreendedoras e o Poder da Independência Financeira. Obrigada, pessoal. Sejam bem-vindas. Que linda, né, gente? Parabéns, né? Palmas. Quanto poder para falar, né? Antes da Van começar, gente, estou me sentindo em Frozen. Tem como desligar isso? Tá vindo um vento gelado aqui na gente. Beleza? Beleza. Tá ligado? Oi. Acho que não. Vou trocar aqui. Pra ver aqui. Pronto. Vamos começar a falar de um assunto tão importante como dinheiro e negócios? E vamos ver se a gente dá uma acordada no nosso ânimo para a gente falar de algo que a gente diz que a gente quer muito, mas que, no fundo, a gente morre de medo. E vocês vão perceber ao longo da minha fala o quanto que nós, mulheres, ainda temos medo do dinheiro e medo do sucesso. Então, eu vou pedir para vocês levantarem, porque eu acredito que o nosso corpo é o nosso melhor terapeuta, é uma das frases que eu mais repito. Vou pedir só para vocês trazerem as mãos nos ombros e darem uma relaxada, assim, sabe? Jogar o ombro para trás um pouco, isso. Girar bem esses ombros, soltar o pescoço também. Aqui, fazer movimentos circulares para a gente trazer a nossa presença para cá. Abrir o peito, dá uma espreguiçada aí, solta a chata que mora dentro de cada uma de nós, que faz a gente se levar a sério demais. Vamos falar sobre negócios, agora vamos ser sérias, né? Abre bem o peito um pouquinho e veja se é possível você dizer em voz alta: eu me abro para o meu crescimento profissional. Mais uma vez, de peito aberto, por favor. Eu me abro para o meu... Agora sim. Ê, delícia! Pode sentar, então. Vamos lá conversar um pouquinho. Então, olha só. Eu costumo dizer que existe uma guerra invisível entre a gente e o dinheiro. E essa guerra invisível não começou em nós, começou na nossa ancestralidade, começou com os nossos pais, com os nossos avós, com a história da nossa família. E inconscientemente a gente carrega essa história dentro da gente. Por um lado, a gente diz que a gente quer faturar milhões, que a gente quer crescer, que a gente quer ter sucesso. Aí a gente começa a crescer um pouquinho e fala: meu Deus, será que não está crescendo rápido demais? Será que eu vou ter tempo? Peraí, calma aí. Eu queria fazer sucesso, mas amanhã, né? Porque eu nem vim com a roupa certa. Te acalme aí. Né? Então, todas essas emoções começam a aflorar dentro da gente. Eu não sei vocês, mas eu cresci com frases muito específicas sobre o dinheiro. Por exemplo, meu pai dizia: dinheiro é para gastar. O que, durante muito tempo, eu tinha muita dificuldade em investir, porque dinheiro é para gastar, né? Então, você gasta. Você vai gastando. E essa foi uma verdade que ficou dentro de mim. Do outro lado, minha mãe dizia assim: para a gente ter dinheiro, precisa trabalhar muito. O que, durante muito tempo, fez com que eu conduzisse as minhas empresas no sacrifício.
Tenho que trabalhar muito. Quanto mais eu trabalhar, aí sim eu vou ter resultado. Vocês já pararam para pensar o que seu pai dizia sobre dinheiro? Vocês lembram? Tem alguém aí que lembra de uma frase que queira falar em voz alta? O que seu pai dizia sobre dinheiro? Diz aí. A mãe dizia que quem não valoriza o pouco não tem muito. Então, isso te nutre até hoje. E é importante a gente se perguntar como é que isso está dentro da gente. E frase do pai? Tem alguma frase do pai que está aí? Que vocês lembram? Alguém tem? Tem as típicas, né? É mais fácil um camelo passar na agulha, alguma coisa assim, do que um rico entrar no reino dos céus. Minha avó repetia isso. Todas essas nossas crenças sobre dinheiro, que vêm do nosso pai, da nossa mãe, eles ficam dentro da gente. O meu convite é para que vocês hoje, depois dessa nossa fala aqui, anotem um pouco. Espera aí, o que eu cresci escutando? Eu cresci escutando o quê? Sobre dinheiro e sobre sucesso. Anos atrás, e tudo isso, essa frase, né, o que a gente escuta dos nossos pais e tal, é o que eu chamo de teto ancestral. São os nossos limites. Eu posso ir até aqui. A minha mãe também dizia, fica com o que é seguro. Ficar com o que é seguro fez com que eu me tornasse professora universitária, pela segurança, pela estabilidade, não é? Sou casada com um servidor público, então, já que meu marido é servidor público, ele tem a segurança, vou buscar a segurança em mim também. E fui ser professora universitária. Em busca dessa segurança, decidi fazer doutorado, fiquei em busca de doutorado e tal. O dia que eu passei no doutorado na Inglaterra, na Roehampton, estava me sentindo chique, né? Porque eu passei na Roehampton, uma das melhores universidades da Inglaterra. Voltei para a Universidade de Brasília, andando pelos corredores, pensei, 30 anos aqui? 30 anos com alguém dizendo o horário que eu começo a trabalhar, o horário que eu termino, quando são as minhas férias, que aula que eu dou, o que eu faço, quando tem reunião. 30 anos aqui? Costumo dizer que meu grande ato de coragem foi ter desistido. Desisti de ser professora universitária, desisti da minha bolsa de doutorado na Inglaterra, desisti de tudo aquilo que não fazia meus olhos brilharem para enlouquecer e empreender, que é loucura empreender, sendo mulher no Brasil, não é? E essa foi a minha primeira quebra de teto ancestral. Meus pais me ensinaram a buscar o que é seguro. Eu ensino as minhas filhas a buscar a liberdade, de serem elas mesmas. E isso significa, muitas vezes, enlouquecer. Isso significa que a gente vai precisar lidar com medo de ser julgada, com medo de se expor, ainda mais na área das redes sociais, não é? Atendo muitas CEOs e muitas líderes que estão no trabalho de conseguir se expor nas redes sociais. E não adianta a gente dizer, não se compare, não liga para o julgamento, porque é só falar não me compare que eu já comparei o blazer dela com o meu vestido, nessa mesma hora, não é? E não adianta a gente dizer, não pensa que não vão te julgar. Vão te julgar todo minuto, você fazendo ou você não fazendo. E a gente vai precisar aprender a gerenciar as nossas emoções se a gente quiser fazer o nosso negócio dar certo. Há 5 anos atrás eu desisti e comecei a atender como terapeuta num quartinho no meu apartamento. 5 anos atrás. Eu gerava R$ 1.500 por mês. Hoje eu tenho 4 empresas, cada uma delas gera em torno de 3,8 a 4,2 milhões por ano. Sim, valeu a pena desistir e enfrentar a loucura. Mas, para isso, eu precisei entender 2 coisas. Primeiro, que eu não me sentia merecedora do sucesso. Cada vez que eu sentia que eu estava crescendo, dentro de mim via, você está no lugar errado, esse lugar não é para você, você não pertence a isso aqui. E isso é uma das coisas que eu quero que vocês entendam. Cada degrau que vocês subirem, a dor de eu não pertenço vai bater. E não pertencia até então, porque nem seu pai, nem sua mãe, nem ninguém da sua família subiu aquele degrau. Você é a primeira. Você é a ruptura do seu sistema. Mas a sua diferença pertence. Isso que é lindo. O seu sistema também te escolheu para você estar ali. Mas a cada degrau que a gente subir, de novo vai bater. Eu lembro até hoje a primeira vez que eu entrei numa loja de luxo de verdade, Dior, Chanel, sabe? Eu entrei tipo, linda, gata, é hoje que eu compro. Quer dizer, acho que eu vou comprar amanhã, né? Porque eu não sei nem como é que eu pago nessas taças aqui de champanhe que estão me oferecendo, né? E a sensação de estar deslocada bateu de novo e de novo, de novo, mesmo eu tendo dinheiro para pagar a roupa que estava lá, a bolsa que estava lá. Não é só sobre dinheiro, é sobre toda uma cultura e uma mentalidade que a gente vai precisar construir dentro da gente. E coisas que, às vezes, a gente não para pensar, nem para prestar atenção.
Eu trabalho numa linha de leitura corporal, por corpo é nosso melhor terapeuta, e eu digo que, ao invés de eu ficar só falando zilhões de coisas para vocês, eu quero que vocês percebam como é que está a relação de vocês hoje com o negócio de vocês. Porque depois, quando a Michelle começar a falar de investimento e como é que a gente pode investir, eu quero que vocês entendam, por que eu preciso investir no meu negócio hoje? Ou o que eu preciso investir? Porque nem sempre é investir em anúncio ou em materiais. Às vezes você vai precisar investir em você, na sua mentalidade, no seu emocional, para fazer a sua relação e a relação com o seu negócio dar certo. Então, para isso, eu queria propor uma prática muito simples. Topam fazer uma prática? Dentro do meu método terapêutico, a gente faz leitura corporal e as nossas mãos são as parcerias na vida. Faz sentido, né? Porque a gente assina contrato com as mãos, fala, ei, taca aqui, vamos lá, vamos fechar negócio? A gente assina assim. O noivo pede a mão da noiva em casamento, não é? Com um amigo a gente fala, bate aqui, então as nossas mãos são parcerias. Então, eu vou pedir para a gente fazer essa prática de uma maneira muito simples. Respira fundo aí, dá uma alinhada nessa coluna. Bota a coluna de mulher de negócios, vai lá, que tem que sustentar um rojão. Bota essa coluna aí de mulher de negócio. A gente vai fazer o seguinte, uma mão vai ser você. Então, escolhe uma mão para ser você, a outra, o seu negócio. Você vai deixar assim, isso. Se você preferir, para se sentir mais à vontade, você pode fazer de olhos fechados, tá bom? E eu vou trazer algumas provocações. Primeiro, só olha para você e o seu negócio. Olha aí. Quem não tem um negócio pode ser a sua profissão, tá? Vê como é que é você ficar uma mão de frente para a outra, assim, você e o seu negócio frente a frente. Quem é maior? Você vai respondendo em movimento, tá? Você acha que você é maior que o seu negócio? Seu negócio é maior que você. E se você sentir eu sou maior, deixa a sua mão crescer. Se você sentir não, meu negócio é maior, deixa a mão do negócio crescer. Respira fundo. Como é que está essa parceria hoje? Se eu pedir para vocês, deixa quase como uma dança entre você e o seu negócio nascer. Será que você chega perto do seu negócio? Será que você se afasta? Experimenta um pouquinho. Talvez o coração comece a disparar. Talvez dê vontade de ficar muito grudadinho no negócio. Deixa os movimentos das mãos acontecerem naturalmente. E a mente vai trazer um bando de informação. Transforma essas informações em movimento. Agora, olha só, continua, tá? Agora imagina que você começou a faturar 2 vezes mais. Se você está faturando 500 mil, você começou a faturar 1 milhão, tá? Vou só dobrar. Dobrei o faturamento. Vê como é que você fica diante do seu negócio, ele faturando o dobro do que você fatura hoje. Vê se tem alguma parte do seu corpo que reage diferente. Vê se dá vontade de se aproximar mais ainda do negócio. E se ele faturar agora 10 vezes mais? Tem uma explosão de vendas aí. Vê se você faz a parceria de fato, se você agradece. 10 vezes mais. Você se tornou uma grande referência na sua área. Agora veja se é possível você dizer, querido negócio, eu estou a seu serviço e você está ao meu. Mais uma vez, querido negócio, eu estou a seu serviço e você está ao meu. Somos parceiros. É bom? Essa é uma parceria que a gente tem que nutrir cada vez mais. E cada vez que vocês sentirem dúvidas com relação a esse negócio, volta e faz essa prática. É uma prática que eu faço até hoje.
E ela traz para a gente muito a relação de que parceria eu estou estabelecendo aqui, que relação eu estou estabelecendo aqui. Agora, olha só, claro que hoje, num evento, essa hora, tal, talvez a gente fale assim, faturar 2 vezes mais, que lindo. 10 vezes mais, que lindo. Depois, quando vocês chegarem em casa, ou amanhã, dá uma olhada. Como é que eu me sentiria de verdade se o meu negócio faturasse 10 vezes mais amanhã? Sustento, banco, dou conta. Se eu me torno uma referência na minha cidade, no meu estado, sustento, banco, dou conta. Preciso de ajuda? De quem? O meu emocional sustenta o crescimento do meu negócio? Isso é algo que a gente precisa se perguntar o tempo todo. O tempo todo. Todo o movimento que eu fiz de ir crescendo nas redes sociais, de sair de um quartinho para criar o MAR Instituto Terapêutico no Brasil, e agora a gente está abrindo em Portugal. 17 de janeiro a gente inaugura o espaço físico lá em Portugal. Loucura, pessoa reformada do outro lado do oceano. Mas é uma loucura boa, recomendo. É bom alimentar os sonhos. Mas cada vez que eu cresci, bateu de novo a sensação de que eu estava traindo alguém. E é esse lugar de estar traindo alguém que pode bater na gente. A gente tem a sensação de estar traindo uma mãe que não realizou os sonhos, uma avó que não conseguiu conquistar os estudos, que não teve espaço, que foi silenciada, uma bisavó que teve que abrir mão dos seus sonhos, dos seus amores e tal, para viver uma vida que elas não queriam. Cada vez que essa sensação de esse lugar não é meu romper e aparecer para vocês, só lembrem de dizer: eu deixo com os meus ancestrais a história deles e sigo livre para fazer a minha. Tudo bem? Então, agora, para encerrar e passar para mim, queria pedir para vocês levantarem, mas calma aí, não levanta ainda, não. Queria pedir para vocês levantarem, mas eu queria que vocês levantassem de uma forma diferente. Eu queria que vocês dissessem em voz alta ou mentalmente: hoje eu me levanto pelos meus negócios. E se levantem como líderes, como alguém que vai assumir o compromisso de honrar a parceria que você estabeleceu com o seu negócio. Vamos lá? Hoje eu me levanto pelo meu negócio. Uma salva de palmas para cada uma de vocês que está aqui hoje, pelo negócio de vocês. Que vocês celebrem sempre, que vocês se aplaudam sempre, mais e mais vezes. Se aplaude de verdade aí, galera. Olha a honra que a gente sustenta. Se aplaude de verdade aí. Gratidão. Tá contigo, Mia. Bom, vocês acordaram. Obrigada. Eu vou procurar ser breve, até mesmo porque eu acho que muitas de vocês estão aqui desde o início, né? E a gente já teve vários conteúdos densos, importantes, mas densos, né? E falar sobre dinheiro, falar sobre multiplicação de patrimônio, não é algo tão sexy, né? É desafiador falar sobre planejamento financeiro, né, André? A gente sabe que, de modo geral, a nossa mente tenta vagar. Ai, não estou afim. Aí a gente pega o celular, né? A gente vai no banheiro, vai tomar um café. Então, aqui eu queria propor outra coisa para vocês, né? Quando a gente fala de multiplicação de patrimônio, está muito mais relacionado a tudo isso que a Van trouxe do que qualquer outra coisa. E eu gostaria de me conectar mais com vocês, contando um pouco da minha história, para vocês entenderem, de fato, o quanto é possível. O quanto é possível, porque eu, há mais ou menos uns 25, 30 anos atrás, eu era uma menina sonhadora, só que eu tinha comigo que investimentos eram coisas apenas de pessoas ricas, ou que não era para mim, que era muito difícil, que era complexo, que dava trabalho, ou coisas que eu não sabia que hoje eu sei. Talvez eu achava que não era permitido, que era sujo, enfim, todas essas crenças, né, que vão colocando em nós, e aí a gente pega para a gente e a gente nem percebe, né? O fato é, qualquer pessoa que está aqui nessa sala hoje consegue enriquecer e construir patrimônio de forma segura, acessível e simples. Isso é fato. Porque cada uma de nós tem, por liberdade, quando a gente fala liberdade, a palavra propriamente dita da liberdade
meninas, é quando a gente fala da liberdade financeira. Porque a liberdade financeira nos dá, de fato, o poder de escolha. E foi isso que aconteceu comigo. Mas quando que essa ficha começou a cair? Né? Se eu era uma garota sonhadora e eu achava que isso, né, não era para mim. Começou a cair quando eu comecei a perceber algo que eu vivi na minha família e que eu vejo na família de muitas aqui, provavelmente se eu perguntar, algumas vão levantar os braços, que são mulheres, por exemplo, que chegam aos 60 anos dependendo 100% das suas famílias. Quantas de nós, por exemplo, não temos que hoje cuidar dos nossos pais? Porque os nossos pais não se prepararam financeiramente para isso. E esse é um exemplo que fez virar a minha chave, porque, na verdade, as nossas escolhas e as nossas decisões estão muito mais relacionadas com várias vivências que a gente tem, que faz a gente mudar a rota, ajustar a rota. E essa foi uma delas. Quando eu dei por mim que isso também poderia acontecer comigo, e eu percebi que isso não era, né, um bicho de 7 cabeças, até mesmo porque eu tenho um marido também financista, né? É financista o termo, né? E eu sou a gastadora, tá, gente? Uhul! Né? Quem é gastadora aqui, só para eu saber? Ah, então é que eu não estou sozinha, né? Eu achei que fosse a maioria. Todo mundo levantou a mão mesmo? Quem é gastadora aqui? Ah, tá bom, então. Então, eu confesso super. Mas, assim, independente disso, meu marido foi uma pessoa que abriu muito a minha cabeça. E hoje a gente tem uma empresa de soluções financeiras, também além de uma empresa de seguros. E o que eu faço hoje é ajudar pessoas a construírem patrimônio de forma simples e completamente acessível. Então, eu garanto que qualquer uma que está sentada aqui, observando vocês algumas horas que estou, né, é possível, sim, em 3 anos, se quiserem e tiver consistência, conseguem ser mulheres milionárias. Michele, como assim isso é possível? Sim, é possível. Com planejamento, com simplicidade e, óbvio, tem que ter um pouco de estratégia. Mas aí, quando a gente fala em estratégia, eu vou ser obrigada a estudar, eu vou ser obrigada a saber, né, como é que funciona tudo isso. Igual, me preocupou aqui ter que saber, né, a IA. Meu Deus, eu como empresária vou ter que, então, saber, né, desenvolver um agente de inteligência artificial? Sim. Eu, como protagonista da minha vida, vou ter que saber sobre investimento? Sim. É uma coisa tão óbvia e que a gente vai dando barrigada, e quanto menos a gente espera, a gente, e talvez, né, algumas de vocês podem até pensar, poxa, mas eu estou aqui nos meus 30 anos, 20, 30 anos, falta um tempo, depois eu decido, depois eu vejo isso. Né? Só que o tempo que leva da gente aos 0 aos 25 anos, que parece demorar tanto, dos 25 aos 50, gatas, voa. Quem aqui nessa sala teve a sensação que esse ano, por exemplo, voou? A gente já está em outubro. Está muito louco tudo isso, não está? E quando a gente vai olhar para o dinheiro da forma como tem que ser olhado? Quando a gente vai parar de achar que isso é complexo demais para mim, ou que eu não mereço o dinheiro, e simplesmente terceirizar completamente as decisões para o pai, para o primo, para o marido, para o assessor financeiro que nem sempre está interessado no que é mais rentável para você. Então, a provocação que eu trago é mais nesse sentido. Aqui eu não vou falar sobre técnica, aqui eu não vou te explicar como tem que ser feito, aqui eu me coloco à disposição, junto com o meu time, para também fazer um diagnóstico gratuito para vocês. Então, dentro da sacolinha de cada uma de vocês, tem um panfleto com a minha cara linda, e um QR Code que vocês vão apontar a câmera do celular, preencher. Esse QR Code aqui é o meu Instagram, então quem quiser me seguir está aqui. Mas o que está dentro da sacolinha é para outra coisa. É para vocês colocarem as informações de vocês, o telefone, o e-mail, e para o meu time fazer contato com vocês nos próximos dias, para vocês entenderem como é possível. Tá? E aqui eu não estou falando de criptomoeda, de mercado de ações, de volatilidade, de sobe e desce. É possível enriquecer com consórcio. E é isso que eu faço. Ensino as pessoas a alavancarem patrimônio, a crescerem, construírem patrimônio, a gerar renda passiva através do consórcio.
E eu garanto para vocês que qualquer pessoa consegue enriquecer com consórcio. Qualquer pessoa. Basta querer. E eu estou à disposição para ajudar todas vocês, certo? E espero de fato, porque quando a gente fala de dinheiro, a gente está falando de legado. Espero de fato que vocês assumam o lugar de vocês e que vocês, né, depois de tantas práticas que fizemos aqui com a Van maravilhosas, vocês saiam daqui com uma mentalidade um pouco diferente sobre essa ferramenta que é maravilhosa. O dinheiro serve para a gente realizar nossos sonhos. E eu não sei o de vocês, mas os meus estão aqui em cima. Quem está com sonho aqui em cima também? Isso. Vamos juntas? É isso, obrigada. Arrasou. Pode ficar, pode. Então vamos lá. Van, como que você pode ajudar a gente a entender um pouquinho como transformar as dores e as limitações que a gente tem no nosso dia a dia em relação às finanças e mudar o nosso caminho para a prosperidade? Acho que a primeira coisa, e para mim a mais importante, é a que muda o meu jogo todo dia, né? Tanto no Instituto quanto nas outras empresas, a história de cada uma de vocês é o grande ouro. E é verdade isso. Eu lembro que a primeira vez que eu escutei isso, eu pensei assim, tá bom, uma lascada, né? A minha história vai valer ouro como, minha filha? Assim, que eu, né? Tudo para dar errado. Eu nasci pobre, para feia eu nunca servi. Isso aí minha autoestima resolveu. Mas assim, minha mãe empregada doméstica, meu pai mecânico, e fui a criança pobre que estudou na escola de rico com todos os traumas que uma criança que assim passa, né? Então, eu olhava para mim e pensava assim, como é que a minha história pode se tornar o meu grande ouro, né? Até que uma vez eu escutei uma frase de uma xamã maravilhosa no Peru e ela falou assim, se você passou por tantas coisas difíceis na sua vida, isso deve fazer de você uma líder, não uma vítima. E eu acredito que serve isso para cada uma de nós, né? Se você realmente começar a olhar para a sua história, você vai ver que dentro da sua história tem grandes tesouros para você se conectar com as pessoas. E para você fazer seu negócio crescer, você vai precisar gerar conexão, mas conexão real. E cada vez mais com as mídias, com as redes sociais, eu sou super defensora do digital, porque cresci meu negócio no digital. E percebo hoje que não se trata de número de seguidor, de quantos mil você tem e tal. Eu sempre fiz um crescimento muito mais focado em transformar aqueles seguidores em clientes, né? Então, hoje eu acredito que a união do digital com a sua história real, mas real, sabe? A sua vulnerabilidade. Entender que a grande coragem está também em ser vulnerável e autêntica. E nisso, entender as redes sociais como um processo de autoconhecimento. Isso também, para mim, mudou muito o jogo financeiro mesmo, sabe? Eu não comecei com as roupas que eu tenho hoje, com o posicionamento que eu tenho hoje, mas cada story que eu faço, eu entendo como é que está a minha voz, que parte de mim eu entreguei hoje, que conexão eu gerei. Eu estou sendo honesta com a minha história, com a história que eu estou construindo, criando. E aqui eu acho que a gente vai encontrando um caminho genuíno e autêntico, onde cada uma de vocês vão falar, é por aqui que eu vou. E mudem de ideia cada vez que vocês sentirem que tem que mudar de ideia. O Instagram é seu, a empresa é sua, a história é sua. Né? O dinheiro também será. Muito bom, muito bom. Michele, conta um pouquinho pra gente qual foi o momento assim, que foi um divisor de águas para você focar que você deveria buscar a sua independência financeira. Justamente com meu papai e com a minha mamãe. É até difícil, né? Estamos em um lugar seguro aqui, né? Eu posso dizer. Bom, a minha mãe, ela tem depressão e ela desenvolveu Parkinson também. E o meu pai, ele teve uma carreira executiva muito bacana, mas chegou um determinado momento que ele resolveu empreender e não deu muito certo. Próximo do momento da aposentadoria deles, eu descobri que meu pai estava um bom tempo, e aí muitas de vocês são empreendedoras, né? Então, enfim, olhem para isso, se planejam. Eu percebi que ele precisava se aposentar, e aí eu fui tentar entender. Durante esse empreendedorismo dele, ele deixou de fazer as contribuições, então a gente já teve um problema. Eu falei, tudo bem, vamos continuar contribuindo, vamos pagar o teto e vamos correr atrás disso. Nesse determinado momento, eu descobri que a minha mãe nunca tinha contribuído. Com Parkinson.
Então, quando eu falo sobre... uma coisa vocês podem dizer assim, eu não vou me preocupar em deixar nada para os meus filhos em relação à construção de patrimônio. Vamos jogar bem limpo aqui. Eu não vou deixar nada para os meus filhos, porque meus pais não deixaram nada para mim, então que se dane eles que vão correr atrás da vida deles. Porque eu fiz, por que eles não vão fazer? Muitas pessoas pensam assim. E daí, pode ser. Só que existe outra coisa também. Quando a gente não olha para o nosso futuro, a gente deixa também de olhar para o quanto que eu vou dar de preocupação para os meus filhos. É óbvio que eu não falo nesse tom com os meus pais, mas olha o tamanho da responsabilidade, né? Então, assim, nesse momento, tiveram várias vezes, várias ações que me levaram e que construíram a mulher que eu sou hoje. Isso é fato. Em relação ao próprio relacionamento com o dinheiro e todas as cascas, né, que foram criadas em relação a isso, né, ao quanto o dinheiro é bom, ao quanto o dinheiro traz felicidade, né? Mas principalmente isso foi o maior de todos, né? Então, o que eu posso dizer para vocês falar sobre dinheiro, falar sobre construção de patrimônio, falar sobre geração de renda passiva, como a Andréia falou, é algo tão importante para vocês daqui a pouco, para garantir a liberdade financeira de vocês, para garantir a realização dos sonhos, para garantir o ano sabático, para garantir a bolsa dos sonhos. É tanta coisa, gente, mas também para garantir a tranquilidade dos seus filhos. Isso é super importante. Então, assim, eu faço muito hoje também pensando nisso, sabe? Eu penso no meu amanhã, só que também eu não sou daquela também que poupa. Eu gosto de viver o hoje, né? É importante viver o hoje. Nossa, eu super vivo hoje. E eu não acho que ninguém tem que deixar de viver o hoje, porque a nossa vida pode acabar amanhã. Mas com muita também consciência do que está sendo feito também para o amanhã. Isso é super importante. Esse equilíbrio é perfeito. Muito bom. Eu também, os meus pais não foram os maiores poupadores, nem educadores da finança, mas eu tenho uma memória que eu trabalhava com meu pai desde muito nova, e aí eu sempre gostei de juntar dinheiro, eu ganhava, meu pai me dava R$5. Uma vez eu fui depositar R$5 no envelope na Caixa Econômica e falei com meu pai me deu um esporro. Ele falou, você vai fazer um funcionário abrir esse envelope e depositar R$5? Eu falei, mas é meu R$5. E ele falou, não acredito nisso. Falei isso para mim e falou, eu vou juntar meu dinheiro assim para sempre. Porque eu tomei o esporro do meu pai e eu sabia que meu pai não era um bom juntador de dinheiro. Eu falei, não quero esse aí, ó. Tô sabendo que você não é o melhor desses. Mas a minha mãe sempre teve mais consciência financeira de administração de casa. Então eu tinha sou capricorniana também, então eu gosto de dinheiro. Então eu sempre trago esse ponto positivo para minha vida, porque eu sempre fui muito organizadinha com o meu dinheiro. Mas eu acho que é muito importante a gente investir esse dinheiro, porque às vezes tem gente ainda que tem dinheiro na poupança, não investe, não estuda um pouco sobre isso. E às vezes essa dica, conversar com alguém que é consultora financeira, nossa amiga Bárbara aqui do Papo de Quinta, ajuda muito a gente. Você ter algum conhecido que trata desse assunto, é um ambiente assim, super importante de se falar e conversar mais sobre esse assunto. Vamos lá, Van, eu quero um pouquinho de saber, principalmente agora, qual é o papel do autoconhecimento e da ancestralidade na nossa consistência financeira. Como a gente pode trazer isso, né? Se autoconhecer, como é que a gente melhora a nossa consistência financeira? Isso não é uma pergunta, é um mestrado, né? Um doutorado. Eu vou deitar aqui um pouquinho, vou refletir. Não, assim, brincando. Mas, primeiro assim, se você não se conhece, você não sabe nem para onde você está indo. Você não sabe. Você quer dinheiro para quê, afinal de contas? Já parou para se perguntar? Você quer dinheiro para quê? O que é importante para você, de fato? Você quer dinheiro para jogar na cara de alguém que você tem mais? Sempre tem um que a gente quer jogar na cara que a gente conseguiu. E qual o problema? Eu sou vingativa. Autoconhecimento. Né? Ver as nossas sombras também são importantes. Eu percebo que o dinheiro está muito vinculado com as nossas sombras. Eu estou brincando com isso, mas é porque o dinheiro está muito, muito vinculado com as nossas sombras. Quando eu comecei, como eu gerava 1.500 por mês, eu atendia e cobrava um preço muito mais barato. Então, quando eu comecei a aumentar o meu preço e acessar outros mundos e tal, eu comecei a ouvir: virou terapeuta de elite, agora só pensa em dinheiro. Dinheiro é... Aí, quando eu comecei a falar mais de dinheiro nas redes sociais, porque eu comecei a perceber o quanto que o emocional das mulheres estava bagunçado com relação a dinheiro, porque aí você é metida, arrogante, está se achando, não sei o quê. E a gente escuta isso. E eu comecei a perceber que se eu não tivesse uma base emocional forte e não me conhecesse, essas frases iam me atravessar.
Ah, só pensa em dinheiro. Eu não só penso em dinheiro, mas eu acho que é importante pensar em dinheiro. Mas eu precisava refletir. Sabe quando você escuta uma coisa e você precisa refletir sobre... Peraí, será que eu estou só colocando... Ai, eu detesto a pessoa que diz assim, ai, é que dinheiro não é tudo na vida. E quem foi que disse que é, criatura? Se você falar que você gosta de dinheiro, que você quer dinheiro, a pessoa te fala, ai, dinheiro não é tudo na vida. Então me dá seu dinheiro aí e vai ser feliz. Então tá tudo certo. Mas eu entendo hoje que para você conseguir responder aos ataques que cada uma de nós vai receber, cada degrau que a gente subir, a gente precisa entender muito bem os nossos valores. A gente precisa entender o que eu defendo, o que é inegociável para mim, o que eu recebi dos meus pais que eu estou de acordo, e aí vem a ancestralidade, o que eu não estou de acordo. E se eu não tenho isso, qualquer derrapadinha, qualquer crítica, nem é crítica, né? Porque crítica na etimologia da palavra é fazer pensar. As pessoas geralmente falam mal da gente, que é outra história, né? Falar mal não é sempre fazer pensar. Mas qualquer travessão, assim, qualquer pessoa que te julga, que geralmente é aquela que não está fazendo porra nenhuma, né? Desculpa o palavrão, Foi, né, Cássia? Palavrão, eu sendo eu. Van sendo van. Mas é isso, se você não se sustenta, qualquer um te derruba. E aí esse é o poder do autoconhecimento, porque você vai começar a deixar dinheiro na mesa por conta dos lugares que você vai acessar. Quando eu digo que a gente tem medo do dinheiro, é que a gente tem medo de quem a gente vai se tornar com aquele dinheiro. Não é? Será que você vai andar com as mesmas pessoas? Será? Eu já mandei um bando a merda, por exemplo. Michele, quais são, já com a sua experiência, né, de investimentos, eu particularmente não conheço investimentos em consórcio, dando um overview, quais seriam suas dicas, seus primeiros passos para passar para as meninas, para a gente alcançar a liberdade financeira e também começar a investir, para quem ainda não faz nenhum tipo de investimento? Legal. Eu vou dar um exemplo de uma cliente. Tá? É claro que são valores distintos, tá? E aí a gente adequa a qualquer realidade, de fato. Então, eu costumo dizer, se hoje uma mulher tem uma capacidade financeira de R$ 1.200 por mês, ela consegue entrar num plano de alavancagem patrimonial maravilhoso com a gente. Mas, por exemplo, essa cliente, o nome dela é Rafaela, ela veio até nós com uma herança de R$700 mil que ela tinha recebido. Então, assim, a maioria das pessoas, se recebem R$700 mil de herança, fala, oba, o que eu vou comprar, né? Ou você vai pagar dívida, ou você vai gastar. É sempre assim a mentalidade. Só que a nossa mentalidade é diferente. A nossa mentalidade é olhar para o dinheiro e falar, como eu multiplico esse dinheiro? Como eu faço ele trabalhar para mim? Então, automaticamente, a gente pegou parte do dinheiro dessa cliente, colocou no rendimento de renda fixa, que hoje está legal, na situação do Brasil de hoje está bacana. O rendimento da renda fixa, ela adquiriu cartas de consórcio, fez essa alavancagem, em 3 anos a gente conseguiu a contemplação para ela triplicou o patrimônio dela e ainda tem a geração da renda passiva e o valor dela está lá, aplicadinho no renda fixa. Tá? Então, o que acontece? Ao invés de ela torrar a grana, ela deixou o dinheiro trabalhando para ela rendendo, o rendimento ela foi lá, pagou as cartas de crédito, não teve que tirar do bolso, fez uma alavancagem, quando acessou o dinheiro do consórcio, foi lá, comprou imóveis, colocou para locação, que fez a autoquitação. Vocês entenderam o que aconteceu? Alguém entendeu? Alguém não entendeu? Quem entendeu, levanta a mão. Ah, legal, bastante. Isso é alavancagem patrimonial. A alavancagem patrimonial nada mais é do que pegar dinheiro dos outros, barato, fazer dinheiro render, crescer, e aí você pega e com o rendimento disso, você paga o dinheiro que você pegou emprestado. Então, assim, você entende que você não colocou a mão em nenhum momento, não saiu do teu bolso? Você faz dinheiro, gerar dinheiro. Isso é alavancagem, isso é multiplicação de patrimônio, e essa é a dica que eu dou, e também porque... Como bem a doutora Andréia colocou lá atrás, que a gente estava conversando, a maioria de nós não consegue pegar um dinheiro todos os meses e guardar. Desculpa, essa é a realidade. Quando você fala, a renda fixa está muito legal, então vou pegar na renda fixa e vou guardar todos os meses. Só que o que acontece? Você tem que pegar e colocar na renda fixa, certo? Tem que ter essa ação. Só que, se tem uma oportunidade aqui, uma viagem ali, um imprevisto aqui, o que você vai lá? Você não vai colocar o dinheiro na renda fixa, você vai usar esse dinheiro, você vai gastar. O consórcio, ele blinda patrimônio. Por quê? Porque você paga boleto.
Então, você tem o boleto para pagar todos os meses. Então, você é obrigada a guardar aquele valor. Não é guardar, eu não gosto desse termo, tá? É investir. Você é obrigada a investir todos os meses aquele valor. Então, de certa forma, também ele te ajuda a blindar patrimônio. Porque se você for esperar tirar da tua conta, você deu uma estouradinha no cartão, você vai usar esse valor, você vai pegar, né? Então, essa é a minha dica para começar, tá bom? Muito bom. Vou começar a prestar mais atenção nessas dicas. Então, vamos lá. Para a gente já ir encaminhando para o final, eu queria um conselho sobre como a gente pode mudar a nossa mentalidade, né, para uma mentalidade próspera, de liberdade financeira, para que o nosso dinheiro trabalhe para a gente e a gente trabalhe menos e viaje mais por aí. Pensei uma coisa, mas eu vou ser mais educada, né? Tenho uma reputação a zelar. Não, acho que uma das coisas mais bacanas que eu aprendi e aprendo enquanto empresária mesmo e que tem a ver com energia. Eu acredito que 80% da nossa relação é nosso emocional e as nossas energias e a nossa mentalidade. 20% é a estratégia, o que não significa deixar de lado a estratégia, né? Mas se a gente cuidar desses 80%, você vai ter muito mais resultado na estratégia. E para isso, uma dica diária é: pare de usar as palavras contra você. Mesmo. Você vai ver como muda tudo. Ao invés de você falar assim, tô perdida, diga, tô procurando me encontrar. Isso já muda, não é? Ai, que problemão. Deixa eu encontrar uma solução para essa questão. Porque você vai desenvolvendo uma mentalidade de que você consegue, que você dá conta, e você aumenta o seu emocional, a sua autoestima, a sua autoconfiança. Aqui você está vibrando num outro lugar. Aqui você vai conseguir ter mais clareza das estratégias também. Então, para mim, isso mudou muito meu jogo, não usar as palavras contra mim. Agora eu tenho que eliminar os palavrões. Vai lá, Mi, qual a sua dica aí também para melhorar essa consciência financeira, essa mentalidade de que a gente pode ser uma investidora e muito próspera, milionárias? Concordo com 80-20, é isso, né? Tá nas emoções. E eu falo porque a Van, eu a conheci também através de um workshop dela. Autoconhecimento é tudo, sabe? E um outro exemplo também como autoconhecimento é importante para mim, que é a gente investir em nós mesmas. Eu acabei de fazer uma formação em PNL, que é Programação Neurolinguística, justamente também para tentar tirar todas essas camadas e vieses, né, que a gente é formado em relação à prosperidade, à abundância. Não acha que porque eu trabalho com dinheiro, eu falo sobre dinheiro e eu ensino as pessoas a prosperarem, que eu também não tenho os meus vieses. Tô cheia. O tempo todo eu tenho que trabalhar isso. Então, o autoconhecimento é tudo. E a ação, né? A gente precisa ter ação. A gente tem que parar de dar barrigada para alguns temas que são tão importantes na nossa vida. E dinheiro é uma delas. Aonde já se viu a gente ter que terceirizar algo que é tão importante para a gente? O dinheiro manda em tudo assim, no sentido de que, né, a moeda da economia já foi o açúcar, enfim, não sei, faltei dessa aula. Já foi tanta coisa, né? O café, então agora é o dinheiro, né? Então, a gente tem que parar de terceirizar algo que é tão importante para a gente. E não é complexo, é super possível, ninguém tem que ser super especialista. Aliás, vocês podem e devem contar com pessoas que vocês confiam, né, para apoiá-las nisso, mas nunca terceirizar. Sabe? Mesmo que algumas de vocês estejam casadas e tenham lá suas contas conjuntas, seus bens conjuntos, não deixe as decisões financeiras ficar só para o homem, né? Isso eu vejo e é muito comum. E o que eu mais percebo, principalmente, né, em classe média, classe alta, alta renda mesmo, high ticket, são mulheres que muitas vezes saem das relações completamente desassistidas porque durante todos os anos de casamento terceirizaram. E aí, nesse momento, elas se veem sem saber o que fazer. Porque tudo estava no nome do marido. Ah, não, mas é conjunto. Mesmo sendo conjunto, se vocês terceirizam tudo, não tenham a certeza de que tudo está com os dois. Então, isso é muito sério. E também, né, pensando nos nossos filhos, né? A gente, para quem tem filhos, enfim, pensando em legado, isso também é super importante. Então, a ação. Muito obrigada, meninas. Arrasaram. Acho que todo mundo vai sair daqui, né, mais energizada para focar, dar um olhar para o nosso dinheiro com esse propósito de prosperar, ficar cada vez mais milionárias, mais ricas e prósperas
para que a gente possa sempre estar nesses ambientes de compartilhamento, né, de estar falando de dinheiro com segurança e muita liberdade, cada vez mais. Agradeço muitíssimo vocês, por favor. Meninas, não joguem no lixo o papelzinho com a minha cara. Por favor. Porque eu sei que quando a gente vai em evento, a gente chega em casa e vai direto pro reciclável, né? Os papéis, né? O que é plástico, plástico, o que é papel, papel. Dá uma olhadinha nesse flyer que eu fiz com muito carinho para vocês. Coloca lá o QR Code, deixa os dados de vocês que eu vou fazer contato com cada uma, tá bom? Obrigada. Obrigada, pessoal. Boa noite.